Inquestionavelmente, há figuras do Evangelho que nos tocam umas mais do que outras. No caso concreto, e como viram no slide inicial, que nós denominamos a tarefa de Pedro, realmente Pedro é das figuras que talvez nos suscitem mais simpatia, porquanto tudo aquilo que no Evangelho é narrado em relação a ele são coisas profundamente preciosas como ensinos para nós. O apóstolo Pedro, portanto, foi o homem escolhido por Jesus para uma tarefa de orientar os demais apóstolos na disseminação da sua doutrina depois que Jesus partisse. Nos dias que se seguiram à crucificação de Jesus, os outros apóstolos, de imediato, exigiam de Pedro o início da tarefa que lhe fora confiada pelo Cristo. No entanto, Pedro não se sentia merecedor da escolha feita pelo Mestre. Percebera a sua pequenez e rara, porque negara o Mestre amado, cujo episódio nós vamos recordar. Quando Jesus já se encontrava sob prisão, a multidão acumulada junto das instalações prisionais, em que Pedro também foi, alguém lhe perguntou: não és tu um dos companheiros desse homem? E ele de imediato disse: estás enganada, não sou eu. Outro perguntou-lhe: não vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Nunca fui discípulo desse homem. E ainda um terceiro afirmava: é bem este o discípulo que nos atacou à espada entre as árvores do horto quando fomos prender Jesus. E Pedro, temeroso, encolhido, respondeu: estás enganado, amigo. Vê-me bem. Com certeza não fui eu. Esta é uma das passagens mais conhecidas sobre Pedro. O fato de ele ter negado Jesus. Por isso, questionava-se como poderia. Ele questionava-se a si mesmo. Como poderia ele, com todas as suas imperfeições, vir a ser um pescador de homens? Mas interroguemos, quem era Pedro? Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, Pedro era um simples pescador do mar da Galileia. Ele também era conhecido, este lago, como Lago de Genezaré, ou Lago Tiberíades, e foi assim denominado com este nome, Tiberíades, em honra ao imperador romano Tibério. Pedro teria nascido em Betsaida, hoje território da Síria, e morava a poucos quilómetros de distância em Cafarnaum. Simão era o seu nome. Bar-Jonas era o apelido por ser filho de Jonas. E tinha por irmão também o apóstolo André. Simão e André eram empresários da pesca e tinham a sua própria frota de barcos. Eles constituíam-se em sociedade, também com Tiago, com João, e o pai destes, Zebedeu. Era casado com Fibronia e tinha pelo menos um filho. A esposa era de uma família rica e moravam numa casa própria, cuja descrição se encontra dizendo que era muito semelhante a uma vila, ou seja, casa romana. Pedro tinha uma estatura mediana, mas era extremamente forte. De barbas endurecidas pelos ventos e pelas tempestades, após conhecer o mestre Nazareno, dedicou-lhe toda a sua atenção.
chegava mesmo, no início, a acolher Jesus na sua casa de pescador, junto à sua família. Quando já acompanhava Jesus, se a multidão de necessitados procurava o Mestre e ameaçava esmagá-lo, era Pedro que se interpunha e o protegia. Quando Jesus pregava para o povo nas sinagogas, na beira do próprio lago ou nas montanhas, ele ficava de olhos fixos no Mestre, profundamente embevecido com a sua mensagem, e tentava sempre descortinar o sentido das palavras de Jesus. Pedro foi um dos principais personagens do Novo Testamento. Na maioria dos acontecimentos ali narrados, Pedro estava presente. Seja na transfiguração do Monte Tabor, nas inúmeras curas feitas pelo Mestre, vamos sempre encontrar este amigo dedicado e atencioso. O próprio Jesus o perdoou por tê-lo negado, dizendo que o homem do mundo erra mais por ser frágil do que por ser mau. Jesus conhecia a debilidade das almas, tanto a de Pedro quanto as nossas. Jesus nos conhece. Jesus considerava todas as suas ovelhas bem amadas. Por isto, com certeza, o Cristo lhe permitiu um curioso diálogo que acaba por nos mostrar, nos comprovar a extraordinária missão de Jesus. Depois de estar informado do que sobre ele corria entre o povo, e isto vem narrado em Mateus 16, versículos 13 e seguintes, Jesus interrogou os apóstolos: E vós, quem pensais que eu sou? Simão Pedro de imediato respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Pedro era possuidor de fragilidades, como nós vimos, mas com uma alma sempre afável, sempre disposto a ajudar a todos quantos o buscavam. Apesar da negação, Pedro seguiu em frente, encorajado a levar o amor do Cristo a todos. Foi após a partida de Jesus que Pedro mais se revelou, erguendo a casa do caminho, que nós, na nossa humildade, consideramos a primeira casa espírita do mundo. Porque ali não havia quem mandasse mais do que ninguém. Todos estavam irmanados no mesmo desejo de servir e amar. Esta casa do caminho foi erguida à beira da estrada do caminho que leva Jerusalém a Jope. E na casa do caminho o sofrimento encontrava sempre lenitivo. Eram velhos ulcerados, loucos ou endemoinhados, crianças paralíticas e doentes, outros enfermos do corpo e da alma, que ali descansavam e se refaziam. Os discípulos organizaram-se e dividiram-se para que cada um viajasse a lugares diferentes, a fim de levar a boa nova às várias regiões do mundo conhecido daquela época. A partir daí, Pedro não mais descansou. Iniciou a sua jornada de fé e amor. Junto com outros cristãos foi perseguido e viu alguns deles serem condenados à morte. Por vezes, na sua caminhada desanimava, pois se julgava falho e pequeno. No entanto, nesses momentos difíceis, de desalento, de dificuldade, sentia-se amparado por Jesus. Sentia-se amparado pela espiritualidade maior que o assistia. E assim, a partir desse alento novo, também ele curou doentes e levou a paz a muitos corações. Pedro ensinou
que a verdadeira fé é quando realmente entregamos nas mãos de Deus o nosso caminho, fazendo a nossa parte. Não podemos exigir de Deus a resolução das nossas coisas sem nós nos preocuparmos ou sem nós nos esforçarmos. Mas temos que o fazer com confiança. Com a confiança de que tudo acontece de acordo com a vontade divina. Pedro mostrou que os ensinamentos deixados pelo Cristo devem ser levados a todos, independentemente da sua origem, da sua religião, da sua raça, ou até das fragilidades que cada um carrega na sua alma. Pedro ensinou que o indivíduo só é livre quando vive a verdade. Pedro ensinou que só temos paz quando vivemos de acordo com o que realmente acreditamos, sendo verdadeiros connosco mesmo e com os outros. Exemplificou o perdão ensinado por Cristo, lembrando que Jesus perdoou até mesmo aqueles que o condenaram e também o perdoou por tê-lo negado. Mostrou que muitas vezes temos medos e inseguranças, mas quando a nossa fé prevalece, enchemos-nos de coragem e de motivação. Já velho e cansado, Pedro viu Paulo de Tarso, o grande apóstolo, ser condenado à morte. Mesmo assim, depois disso, dedicou a sua vida a solidificar no mundo os conceitos de Jesus, a doutrina consoladora deixada pelo Cristo. E assim como Jesus, Pedro foi também condenado à morte. Crucificado, morreu por amor. Quando Pedro foi preso, todos os doentes capazes de se moverem cercaram-no chorando comovidamente. Algumas crianças o chamavam de pai. Idosos trêmulos afagavam-lhes as mãos. E um perguntou: quem se compadecerá de nós agora? Dito isto por uma velhinha debulhada em pranto. Meu pai, onde vão levá-lo agora? Dizia um órfão afetuoso, abraçando-se ao prisioneiro. Assim era Pedro, o amor em pessoa. Pelas suas mãos, muitos foram curados. O povo prestava-lhes grandes louvores. E cada vez aumentava mais a multidão de necessitados a procurá-lo, em busca de alívio para as suas dores. Pedro, como tantos outros apóstolos do cristianismo nascente, não se furtou ao testemunho por amor ao Cristo. Chegou-lhe a negação por 3 vezes. Não mais quis. Foi perseguido, preso, como já vimos, sofreu todo o tipo de humilhações em nome do Evangelho. Como último gesto de humildade, não aceitou ser crucificado como o seu mestre. Pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. Não se julgava merecedor de morrer como morrera o mestre amado. Apesar de tudo isto, e de ter jurado ao mestre que jamais o negaria, no entanto o negou, traindo-se a si mesmo, mas mostrou que todos erramos e que muitas vezes adotamos atitudes que pensávamos que jamais seríamos capazes de fazer. Talvez porque ainda nos conhecemos pouco. Temos nossos princípios, temos nossos valores, mas é quando a vida nos põe à prova que realmente mostramos quem somos e nos ficamos a conhecer. Se calhar por isso ainda temos tantos problemas para enfrentar, para descobrirmos quem somos. Que atitudes seremos obrigados a desenvolver? Que decisões é que devemos tomar? Assim, apesar de nossas fraquezas e imperfeições, sigamos em frente, amando Jesus, buscando nele a nossa inspiração, através do seu exemplo, com uma fé viva
e a confiança de que somos capazes de semear no mundo a sua paz. Se nós quisermos, cada um de per si. Nunca buscando conquistar a paz de todos. Não é possível. É utópico. Ninguém consegue. A exemplo de Pedro e de tantas grandes almas, possamos então nós ser instrumentos de Deus, no mínimo na divulgação da doutrina cristã. Todos temos essa santa obrigação. Falarmos de Jesus sem medos. Falarmos do Evangelho sem medos. A fim de que realmente o nosso mestre e guia, porque é assim que o entendemos na nossa doutrina espírita, nós possamos levar o conhecimento dele aonde quer que seja possível. O ser humano, infelizmente, ainda só quer ver a parte negativa das pessoas, não percebendo, muitas vezes, o que há de bom em cada um. Esforçamo-nos em ver apenas o cisco e nem nos apercebemos quantas vezes de que trazemos a trave no nosso próprio olho. Então não sejamos nós a julgar os Pedros do mundo, porquanto não estamos isentos de erros para lhes lançarmos a primeira pedra. Ao contrário, quando os galos cantarem 3 vezes, caiamos em nós. Modifiquemos o que está mal, indo em frente, para consolidar o que fizermos bem, sobretudo o que fizermos bem em favor dos outros. No dizer do espírito de Dona Amélia Rodrigues, num livro maravilhoso, Quando Voltar a Primavera, ela diz que o Evangelho prepara o mundo novo e que, sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem. Se do homem, logo também da humanidade. Porque, até agora, a violência caracterizou o poder. Mas a verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Precisamos superar as paixões, vencer as dificuldades e as frustrações, renunciar quando podemos exigir, ceder quando se desejaria lutar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Justiça e misericórdia, severidade e amor são os pilares das edificações novas, tão referido no Evangelho. O atavismo que herdamos da fera que fomos e que tem sobrevivido há milénios na nossa jornada ascensional do animal para o homem, não será vencido de um só golpe, no trânsito do homem para atingir a angelitude. Mas, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições da fraternidade e da renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. É por isso que Jesus insiste: se somente amamos os que nos amam, em que seremos diferentes dos fariseus e dos publicanos? Segundo Jesus, imprescindível amar e amar os inimigos, até que eles se sintam aturdidos pela nossa afeição. E aí, com certeza, eles se interrogarão do porquê. Porquê é que será que ela é assim? Porquê é que será que ela é assim? E quem sabe, nessa interrogação, ele vai ponderar que se calhar é melhor deixar essa inimizade e passar ao campo da amizade. O próprio Senhor Jesus desceu aqui às labutas, às tribulações de um mundo complicado ao qual ele não tinha necessidade nenhuma de voltar. Jesus veio a fim de selar com o seu exemplo a sublime mensagem do amor aos atormentados,
mas também aos atormentadores do mundo. Esse o extraordinário exemplo de Jesus. Meditemos, pois, longamente no sempre jovem poema da Boa Nova, do sempre jovem poema do Evangelho. Dessa forma poderemos homenagear Jesus, porque ele prossegue a eterna primavera, aguardando com serenidade que lhe permitamos que ele venha habitar nos nossos corações. Não nos templos de ouro ou de prata, mas na simplicidade do íntimo de cada ser. Jesus não impõe, Jesus aguarda. Então, sendo assim, com tanto que nós podemos beber e ao mesmo tempo fortalecer-nos no Evangelho, confiemos no amanhã. Que Jesus nos abençoe.